Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E então ele começa a desdobrar o tema da oração. Ele diz que a oração deve ser perseverante, velando nela, insistente, e com ações de graça. Deve envolver adoração, louvor, gratidão. Nós iremos focar apenas em perseverança. Perseverai em oração, diz ele. Perseverança em oração foi uma marca da igreja fiel, da igreja autêntica do primeiro século. Vejam, meus queridos irmãos, o povo de Deus se reunia logo depois da partida do Salvador para orar. Nós encontramos isso no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 12. A igreja se reunia para orar, e a marca da oração daquele povo de Deus no primeiro século, da igreja autêntica, é que eles perseveravam em orar ao Senhor. Eles estavam continuamente orando, juntos, orando ao Senhor. Os primeiros discípulos tinham essa característica, perseveravam. E eles persistiam, e eles continuavam clamando, e eles rogavam ao Senhor pelas mesmas coisas, semana após semana. Veja essa marca distintiva de uma igreja bíblica. Ela é perseverante em oração. Atos capítulo 1, 14, eu lerei rapidamente, você não precisa abrir. Todos estes, os discípulos, perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 12, 5 e 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E considerando ele nisto, versículo 12, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração deve ser perseverante. Seja a oração de um crente individualmente, seja a oração de um povo de Deus reunido, perseverança deve ser a marca. É por isso, irmãos, que a cada semana, faça chuva, faça sol, tenha eleição, não tenha terremoto, não tenha, nós estamos aqui considerando as questões eternas, temporais e atemporais, perseverando junto em oração, com a nossa mesma lista de oração, clamando pelo evangelismo, clamando por conversões, clamando pela vida da igreja, por outras igrejas. Nós perseveramos diante de Deus em oração, porque nós temos esse padrão na palavra de Deus. Colossenses 4, versículo 2, perseverar em oração. Paulo certamente dá essa exortação, porque ele tinha em vista as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á. Qual é a característica maior da reunião de oração do povo de Deus? Pedir, petições. É por isso que nós vamos direto ao ponto. Senhor, nós juntos te rogamos, nós evitamos o eu egocêntrico, eu te peço, nós somos um povo junto, nós te rogamos, e nós vamos direto pela salvação de crianças, pelo trabalho de evangelismo, petições, nós pedimos ao Senhor. Literalmente nós trazemos a nossa lista de petições diante do Senhor, clamando a Ele pelas questões do reino, pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Nós oramos e clamamos ao Senhor, e Paulo certamente tinha em vista desse ensino à igreja dos Colossenses, ao estabelecer aquela igreja local, o ensino do Salvador em Mateus 7, pedi, buscai, batei, persista em oração, persevere em pedir, em fazer petições, apesar das dificuldades, continue ao longo do tempo fazendo isso, semana após semana, ao longo das mudanças das coisas em sua volta, continue a clamar a Deus. E perseverança está ligada aqui, atada à prática da oração. Oração deve ser persistente.